primeiramente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Alessia, eu sou psicóloga, neurocientista e professora de psicologia no Centro Universitário Unifama. Congrego na nossa igreja da Tiradentes e também sou secretária do CONAAD, que é o nosso congresso de adolescentes, que algumas vezes também tem participado dos projetos de adolescentes de vocês. E o texto que nós vamos usar nessa manhã fica em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 14 e o 23. E a palavra de Deus diz assim: exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Versículo 23. Que o próprio Deus da paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar? A série desse mês, como o pastor expôs aqui, vai trabalhar a respeito da importância de nós olharmos para os adoecimentos da mente, para termos um cuidado com a nossa mente, sem deixarmos de lado a nossa fé. E, para isso, eu queria começar fazendo menção a um livro que talvez alguns de vocês conheçam, que é o livro Heróis da Fé, que é uma coletânea onde ela expõe de uma forma bibliográfica, trazendo a vida de vários homens que são exemplos de fé ainda nos dias de hoje, homens que fundaram grandes movimentos cristãos, que foram responsáveis por grande parte do Evangelho da forma que nós conseguimos compreender hoje. Como, por exemplo, foi Martinho Lutero, John Wesley, que é muito conhecido, mas eu queria chamar a atenção de vocês para o pastor Charles Spurgeon, ou Carlos Spurgeon, dependendo da tradução. Esse pastor, que tinha um ministério que realmente, ainda nos dias de hoje, é admirável, que estava acostumado a pregar para milhares de pessoas e desde os 19, 16 anos já estava pastoreando uma igreja, ele sofria de depressão. E por que isso é importante para nós? Porque foi um dos grandes homens de fé, homens de Deus, que é admirável o trabalho dele, que comprovadamente tinha um diagnóstico de um adoecimento mental. Então, qual que é a lição aqui? Se você é um ser humano, mesmo que você seja um homem de Deus, no serviço do Senhor, isso não te impede de passar por um adoecimento emocional. Todo e qualquer ser humano, ele está sujeito a uma condição psicológica. Todo e qualquer ser humano, ele precisa cuidar dessa parte tão frágil que a gente entende como mente. E, para isso, a palavra de Deus nos mostra qual é a composição do homem. O homem que, embora nós nos enxerguemos muitas vezes como alguém forte, é muito débil, é muito frágil. E todo ser humano ele é composto por alma, espírito e corpo, como Paulo nos lembra. E o que seria isso? O que é essa composição? O corpo é isso que a gente consegue ver. Tudo aquilo que é palpável, visível, os nossos olhos, nosso cabelo, aquilo que faz a gente parecer com a nossa família ou ser totalmente diferente da nossa família. O Espírito é referência ao Espírito de Deus que habita em nós. Isso que nos vivifica, que nos conecta a Ele, que nos convence do pecado, que nos mostra que não conseguimos viver uma vida sem Deus, nem longe dEle. E a alma? O que é a alma? É uma entidade que é fora de mim? Não, a alma é essa parte falante do meu organismo. Ela é responsável pelos meus pensamentos, pelas minhas emoções, pela forma como eu me comunico, como eu interpreto a vida. A alma, algumas vezes, ela foi confundida como uma entidade externa, exógena ao corpo humano. Mas, muito pelo contrário, ela faz parte de mim. E a alma ela também pode ser compreendida como a nossa consciência, né? É mais fácil de enxergá-la dessa forma. E a nossa consciência, ela carrega muitas dores, assim como muitas alegrias, muitos pensamentos, muitas referências a respeito da vida. E como que nós
enquanto cristãos, podemos lidar com isso, com a nossa constituição, que ela é integral, mas, ao mesmo tempo, ela parece ser tão desconectada. O primeiro ponto é nós entendermos que eu preciso cuidar desse meu ser, desse meu organismo, porque antes do Senhor me entregar uma missão, um chamado, Ele me entregou uma ferramenta para que eu exercesse, para que eu obedecesse à vontade dEle, que é o meu corpo. Então, sem um cuidado com esse corpo, com essa estrutura, eu não vou conseguir sequer alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E isso precisa ficar muito claro, porque em algum momento da história da humanidade, foi criada uma ideia de que o cristão ele precisa desconsiderar tudo que vem do âmbito psicológico, como se fosse realmente uma posição de me afastar de Deus, e não é assim. Um grande exemplo disso, quando nós percorremos a Bíblia, nós temos o rei Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, e em sua coletânea de salmos, repetidamente expressava a angústia da sua alma. Ele expressava aquela dor, aquela tristeza, o medo, a preocupação, tudo quanto ele sentia. E em momento nenhum, esse homem expressando a sua aflição, foi lançado como alguém que estaria longe da presença de Deus. Mas ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo angustiado, mesmo buscando ao Senhor durante a sua angústia, e é isso que nós precisamos fazer. Deus ele não nega a existência do nosso adoecimento, seja um adoecimento físico, seja um adoecimento emocional. Então, por que nós nos colocamos na posição de repreender e de negar que estamos adoecidos? Às vezes é muita pretensão nossa excluir uma característica que é fundamental, que é esse autorreconhecimento, de entender as minhas necessidades, de entender o que não está funcionando, de entender como alcançar uma melhora. Lembrando que, para que eu obedeça ao Senhor, para que eu o conheça, para que eu viva o cuidado dEle, eu preciso também cuidar do meu organismo. E a mente, ela faz parte do quê? Dessa estrutura, desse organismo. Claro que apontar que outra pessoa está doente é muito mais fácil do que reconhecermos em nós. Quando a gente lembra do conceito de alma e a gente, às vezes, se assusta com essa palavra, é muito difícil reconhecer que eu estou com a minha alma adoecida. Às vezes é mais fácil nós confessarmos um pecado do que reconhecermos que a nossa alma está adoecida. Por que isso acontece? Por que a gente tem essa dificuldade? Porque nós não temos um preparo para lidar com esse adoecimento. Nenhum de nós, por mais que tenha nascido em uma família de médicos, de psicólogos, não é instruído sobre como funcionam as emoções no nosso organismo. E o que são emoções? São reações. Emoções não são síndromes, doenças, são reações para a vida, como a dor, por exemplo. Quando eu bato em algum móvel, em alguma coisa, aquilo vai doer. A sensação de dor é uma reação, e qualquer que seja a emoção que a gente experimenta também é uma reação. Pode ser uma reação de alegria, quando eu recebo um presente, uma reação de raiva, de tristeza, uma reação de frustração, quando às vezes o Senhor nos devolve alguma coisa que precisamos mudar. E, em relação a isso, também precisamos entender que existem emoções que talvez não sejam tão claras de serem identificadas, como, por exemplo, a preocupação. Para quem não sabe, a preocupação não diretamente ela é uma emoção, mas é um sintoma da ansiedade. Uma mente preocupada, ela fica muito limitada de lidar com aquilo que é real. Ela fica, às vezes, criando cenários de coisas que eu nem sei se algum dia vão acontecer. E a preocupação, esse hábito de ficar preocupado, às vezes com eventos imaginários, que eu não sei como funcionam, como eu resolvo, gera muito cansaço. E quando a gente fala de uma pessoa preocupada e cansada, Paulo nos lembra aqui nesse trecho sobre cuidarmos de algumas pessoas dentro da nossa comunidade.
pessoas que, ora, estão desanimadas e a gente precisa de paciência para com elas. Esses dois termos, desânimo e paciência, são mais uma comprovação do peso de um emocional na vida de um indivíduo. O que é a paciência? Essa habilidade de, às vezes, eu me calar, eu entender que alguém é diferente de mim, que alguém faz coisas diferentes de mim, tem uma compreensão diferente da minha. E o desânimo é esse lugar que me faz perder o prazer pela vida. O desânimo, muitas vezes, me torna uma pessoa ingrata, insatisfeita. E lidarmos com pessoas ingratas e insatisfeitas exige de nós muita paciência. Então, quando Paulo nos chama a atenção para cuidar de algumas pessoas, ele não diz, olhe para o desanimado e mande ele sair da igreja, diga para ele que não tem salvação, não tem esperança, para ele repreender essa doença e ele que se vire. Ele nos traz uma responsabilidade. Eu que estou mais paciente, eu que me percebo como saudável, eu tenho a responsabilidade de amar esse sujeito que não está como deveria. E por que isso é importante? Muitas vezes, quando a gente entra no âmbito de um adoecimento emocional, voltando aqui um pouquinho, que durante muito tempo foi entendido como algo que tem que ser negado e excluído, faz com que eu olhe para o meu irmão, eu olhe para mim, às vezes, e permita que o inimigo me diga que isso é um sinônimo de falta de fé, de uma vida sem Deus e sem propósito. Enquanto eu preciso lutar contra esses pensamentos, contra esses ideais e responder que não. Jesus Cristo, ele me deu a vitória sobre toda e qualquer enfermidade, seja uma enfermidade visível ou invisível. Então, por quê? Que quando a gente escuta a respeito de um adoecimento que é um pouco mais difícil de ser visualizado, eu simplesmente nego e não faço nada a respeito. Quando eu não faço nada a respeito de um cuidado com a minha mente, de um cuidado para com o meu emocional, eu me submeto a um lugar de viver em prol dessa disfunção, dessa doença. Eu me submeto a um lugar de viver para essa enfermidade, ao invés de lutar contra ela. Quando eu nego um problema, eu não estou resolvendo ele, não. É como se eu estivesse varrendo para debaixo do tapete. E aí vamos imaginar como seria a nossa casa se simplesmente todas as vezes que um copo sujasse, ao invés de eu lavar ele, eu devolvesse ele para o armário. Estou negando que tem louça suja, estou negando que tem trabalho para fazer e estou escondendo isso, para que em algum momento, quando eu acredite que é a hora certa, outra pessoa que não eu faça algo a respeito. A nossa vida ela não pode funcionar assim. Eu preciso me atentar também para as capacidades e os recursos que o Senhor me deu. E isso é importante porque o Senhor ele nos dá muitos recursos. Recursos esses que vão ter uma relação direta na forma como praticamos a nossa fé. E aqui eu não estou falando de recursos financeiros, de bens materiais. Eu estou falando de recursos dentro do nosso organismo. O nosso corpo, ele tem muitas funções para gerenciar as informações e estímulos que a gente recebe na vida. E dentro do nosso corpo, existe um órgão que ele é importantíssimo, que é o cérebro. Para quem nunca viu um cérebro, ele parece com uma massa cor-de-rosa, cheia de minhocas. E cada um daqueles gominhos, ele executa um papel primordial no meu funcionamento. Que funcionamento é esse? No caminhar, no enxergar, na compreensão da linguagem. Será que a gente para refletir que se eu consigo ouvir e entender o que alguém fala comigo é porque o meu cérebro funciona de uma forma saudável? E um adoecimento no campo emocional, ele altera a função desse cérebro. Então, também não é possível nós dizermos que uma mente adoecida, uma alma adoecida é impossível de se ver. A ideia de que o adoecimento emocional ele é invisível é uma ideia que ela não se sustenta, porque é muito visível. Uma pessoa desanimada, ela não vai ter forças para cuidar da sua própria higiene. E a gente consegue ver uma pessoa que não tem higiene. Uma pessoa com raiva, ela externaliza isso de todas as formas através do seu comportamento. Ela grita, ela bate, ela xinga, ela chuta, ela está ali naquilo que a gente chama sendo conduzida pela carne.
Então, como que eu vou dizer que eu não consigo enxergar um adoecimento emocional? E o cuidado com a mente, ele vai um pouco mais além. Como eu trouxe para vocês, se nós temos a capacidade de ouvir e compreender, é porque o nosso cérebro ele está funcionando da maneira como deveria. Mas existem algumas condições em que o adoecimento ele realmente impede que o nosso cérebro funcione como deveria e a minha vida em sociedade, em comunidade, ela se torna muito mais difícil. Então, às vezes, um sujeito que ele está aqui na igreja, mas compreender a palavra é um exercício muito dificultoso, ao invés de nós abraçarmos, nós começamos a criticar, a questionar se ele realmente é crente, se ele já se converteu, se não se converteu, e muitas vezes não passa pela nossa cabeça que pode ser uma dessas pessoas que Paulo vai trazer talvez como fraco, que precisa do meu cuidado. Fraco por quê? Porque, às vezes, as minhas limitações me impedem de realmente alcançar uma qualidade de vida. Me impedem de fazer isso sozinho. E alguém que é fraco, ele precisa mais do que nunca da nossa ajuda. Né? Nós temos como um mandamento essencial e principal o amor ao próximo. E amar alguém que tem limitações é muito difícil. Exige de nós muito mais paciência do que talvez lidar com uma pessoa que está desanimada. Porque o desanimado eu sei que eu posso ligar para ele, chamar ele para vir para a igreja, eu posso ir lá fazer uma faxina na casa dele, eu posso levar uma comida, eu posso orar com ele. E pouco a pouco esse sujeito vai sendo reintegrado. Mas o que eu faço com alguém que eu considero fraco? Que nunca entende o que está sendo ministrado, que é difícil demais para ele vir para a igreja, que tudo que a gente faz parece que é impossível. Primeiro eu tenho que orar e pedir para o Senhor me dar estratégia, para entender o que está acontecendo. E aqui a gente entra num ponto muito importante. Quando nós oramos e pedimos estratégia ao Senhor, às vezes o Senhor nos dá a oportunidade de encontrar um diagnóstico. E nós aprendemos a negar, excluir, rejeitar e odiar diagnósticos, enquanto são recursos fundamentais do Senhor para nos movimentarmos em prol da melhora de alguém ou da nossa mesmo. O que isso significa? Como eu expliquei agora há pouco, o cérebro ele precisa funcionar com a sua plena capacidade para que coisas muito básicas a gente consiga fazer. Coisas básicas e coisas mais complexas, como orar, ler a palavra, jejuar, realizar todas as disciplinas espirituais que um cristão deveria. Mas, quando alguma coisa não funciona, tudo isso às vezes perde o sentido. Não porque uma pessoa é preguiçosa, porque ela realmente não entende e pronto, acabou. Mas às vezes ela tem um transtorno. E um transtorno não significa demônio. Um transtorno significa uma condição de saúde que, quando não é cuidada, ela se torna um transtorno tanto para aquela pessoa, que é o portador, quanto para a comunidade. Hoje nós conhecemos alguns transtornos, como, por exemplo, o TDAH, mas é aquele de verdade, não é o das redes sociais, o autismo, o transtorno de esquizofrenia, bipolar, ansiedade. Tem uma série de adoecimentos que vão mudar como essa pessoa se comporta em sociedade. Falando aqui um pouquinho sobre o autismo, é uma condição que ela pode ser incapacitante muitas vezes. E por isso, por entender o pior diagnóstico do autismo, a gente quer evitar ao máximo, talvez reconhecer os sinais que são muito claros dessa doença. Mas, quando eu não procuro um diagnóstico, quando eu não procuro uma resposta, como que eu vou encontrar uma solução para isso? Quando nós oramos ao Senhor e nós clamamos por cura, nós precisamos fazer orações específicas. E a respeito disso, um grande teólogo e pastor, que é o pastor David Paul Yong-Shu, ele traz os exemplos que durante a sua adolescência o sonho dele era ter uma bicicleta. E todos os dias ele orava e falava: Senhor, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta, eu quero uma bicicleta. Até que um dia o Senhor o confrontou e perguntou: tá, mas qual bicicleta você quer? De que cor, de que marca, com marcha, com campainha. Tem trilhares de bicicletas no mundo, qual que você quer?
E esse pastor, nesse momento, ele entendeu a importância de nós sermos específicos e intencionais na nossa vida de oração. E assim também, quando nós clamamos por cura. Às vezes, identificar um adoecimento é muito difícil e no momento que eu estou clamando ao Senhor para que Ele me cure desse mal-estar, seja de um desânimo ou de algum transtorno que eu ainda não consegui identificar, eu esqueço da importância de ser específico. Nós temos tanta coisa em nós que precisa ser curada e restaurada, que o Senhor está trabalhando em tantas áreas, mas eu até agora não falei para Ele do que exatamente eu quero ser curado. Então, caminhar em direção a um diagnóstico, de uma resposta, também me permite apresentar diante de Deus qual que é a minha causa, qual é a minha necessidade. No texto de João, no capítulo 14, nos versículos 13 e 14, a palavra de Deus diz assim: E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Jesus aqui está nos dizendo que Ele quer nos curar, que Ele quer nos abençoar da forma que nos apresentemos a Ele. Mas, novamente, eu repito, como que eu estou fazendo isso? Como que eu estou buscando o Senhor em oração? O que eu estou pedindo para Ele? Do que exatamente eu quero ser curado? O que está me incomodando? O que está afligindo a minha alma? Eu tenho que nomear isso de uma forma muito específica. Então, o diagnóstico, ele entra nesse campo de poder apresentar ao Senhor a minha petição. Voltando ao medo e ao receio que nós temos de diagnósticos, é um medo que ele é muito insensato. Afinal de contas, a vida ela pode funcionar mais ou menos assim. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo que é Cristo, e por saber qual que é o meu alvo, eu me movimento nessa direção. Quando eu tenho um desconforto, e eu consigo nomeá-lo, eu me movimento para me livrar dele. Se eu quebro uma perna, eu vou no ortopedista, eu coloco o gesso, eu volto a caminhar e ser reintegrado na minha vida. E um adoecimento emocional? Por que eu estou negando a existência dele? Por que eu estou negando esse diagnóstico? Por que é tão doloroso de ser aceito? Porque, de novo, a gente não tem uma estrutura, uma capacidade de lidar com algo tão subjetivo, com algo que, por mais que seja visível, é impalpável, é flexível, é mutável, é difícil, não é uma melhora gradual, não é um progresso que ele acontece de forma de escadinha. Então, às vezes, uma pessoa que ela está desanimada numa segunda-feira, na terça ela está um pouquinho melhor, mas na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo ele não consegue sair de casa. Então, o negar um diagnóstico, às vezes, entra nisso, numa relutância nossa de entender que vai exigir muito trabalho cuidar de uma ferida, de um adoecimento emocional. E, retomando aqui a pauta dos transtornos mentais, quando a gente lembra, por exemplo, que algo simples, como uma preocupação corriqueira, ela pode evoluir para uma patologia, esse cuidado ele se torna ainda mais necessário. Um dia que nós nos encontramos muito preocupados e, às vezes, negamos essa emoção primária chamada ansiedade, pode transformá-la em uma ansiedade patológica, onde, daqui a 6 meses, o meu sono vai estar péssimo, o meu humor vai estar péssimo, a minha alimentação vai estar indo por água abaixo. E como que eu vou ter uma vida de comunhão com o Senhor quando tudo dentro de mim está deficitário? Como que eu vou ter uma vida de oração se eu estou extremamente irritado e intolerante à espera? Oração é diálogo, é comunicação, é investir tempo na presença do Senhor. E para alguém que sofre de uma ansiedade patológica, isso se torna extremamente desafiador. Então, negar um diagnóstico dentro da igreja, às vezes dificulta também que eu seja acompanhado pelos meus pastores e de que o Senhor me traga respostas para o meu sofrimento. E quando nós olhamos para outras condições que são mais graves e têm um poder muito mais incapacitante, isso se torna ainda mais necessário, porque através de um cuidado assertivo, eu consigo entender que, às vezes, aquela dificuldade de permanecer no culto de domingo, sentados 40, 50, 1 hora, 2 horas que seja, é por conta de uma necessidade biológica. E quando eu atendo essa necessidade biológica, através de um tratamento
orientado por médicos, por profissionais da saúde, que o Senhor encarregou com essa competência, eu consigo, então, me sentir melhor dentro da igreja e entender que a minha vida faz sentido, sim, para o Senhor. O negar um diagnóstico, negar um adoecimento, e aqui a gente poderia falar, de repente, do TDAH, que ele é composto por uma inquietação interna muito grande, uma dificuldade de se concentrar, oscilações de humor frequente, uma baixa interpretação a respeito do prazer da vida. Comumente, um indivíduo que tem TDAH e não é cristão é uma pessoa que ela está envolta em vícios, vícios e mais vícios e mais vícios, somente ali beneficiando a carne. E dentro da igreja, como que seria um cristão com TDAH? Aquele cara que, de repente, fazer o devocional é muito frustrante para ele, porque fazer o devocional, para a maioria de nós, pode ser algo básico, fundamental e super fácil do nosso dia a dia. Talvez para nós, ler 7, 8 capítulos de manhã, 6h30 da manhã, seja fácil. Faço automático, bato a minha meta, faço oração, vou para o trabalho. Mas para alguém com TDAH isso é doloroso, porque ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir ser um tratamento correto. Ele não vai conseguir sentar e ler durante meia hora, nem 10 minutos que seja. No primeiro salmo que ele estiver lendo, no primeiro versículo, ele já se perdeu, foi pensar em outra coisa. E essa frustração, ela traz à tona vários outros pensamentos que realmente podem acabar nos afastando de Deus. Pensamentos que vão dar, sim, espaço ao diabo para nos dizer que nós somos incapazes, fracos, e era melhor realmente desistir de tudo. Então, às vezes, uma negligência minha de entender que eu tenho uma necessidade e eu preciso fazer algo a respeito disso, é o que me afasta de viver uma vida com propósito e com sentido. Então, entendendo isso, nós chegamos aqui no verso 23 de 1 Tessalonicenses, que também deu abertura a essa mensagem. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Que ser encontrado irrepreensível é uma responsabilidade minha. Não é uma responsabilidade do Senhor ser encontrado irrepreensível. Ele não precisa fazer nada para isso. Mas eu sim. E ser encontrado irrepreensível é exercer uma série de determinâncias, dentre elas, além de amar ao próximo, também cuidar daquilo que o Senhor me entregou. E, novamente, antes de ter recebido do Senhor um ministério, antes de ter recebido do Senhor uma família, um casamento, um trabalho, uma carreira, Ele me deu um corpo. Ele me deu um corpo para que, com este corpo, eu conseguisse, então, executar cada uma dessas coisas. Quando nós pensamos em um adoecimento emocional, essas atividades que poderiam ser básicas e essenciais à vida, como, de repente, ir para a escola, cuidar de uma casa, exercer alguma função dentro da igreja, pode acabar tudo vindo à tona. O desânimo, o cansaço, a fadiga, a frustração, as brigas, a irritação, tudo isso vai dificultando o meu entendimento do que seria uma vida com propósito, uma vida grata, uma vida que glorifique ao Senhor. Quando eu estou irritado, eu sou facilmente persuadido pelos desejos da carne. Quando eu estou entristecido, desanimado, é muito fácil desistir, talvez, de um processo de mudança, desistir de uma vida com renúncia, desistir de uma vida de renúncia. Assim também acontece, às vezes, com um excesso de emoções que são chamadas positivas. Um excesso de alegria, que se transforma em euforia, às vezes pode me deixar uma pessoa soberba. E um emocional adoecido, uma alma adoecida, ela vai passar por essas oscilações, experimentando o máximo e o mínimo de cada emoção. Quando eu não estiver regulado, e regulado é uma palavra que a gente usa para trazer menção a um estado de humor e de ânimo que aconteça de uma maneira branda, no meio termo, é muito fácil viver uma vida caótica, uma vida descontrolada. Tudo isso faz parte do quê? De uma falta de olhar para as minhas necessidades. E onde é que o Senhor entra nisso? Será que o Senhor não pode me curar de um adoecimento emocional? Sim, Ele pode, Ele vai.
né? Como eu trouxe aqui anteriormente, eu posso buscar essa cura em oração, clamando que Ele me cure de forma específica, de uma enfermidade específica, mas eu também posso olhar para os recursos que Ele tem disponibilizado. Nós sabemos que o Senhor pode curar de forma milagrosa, mudando até mesmo a estrutura cerebral? Sim, eu sei que Ele pode, mas eu não tenho um cronograma de todas as formas com as quais o Senhor pode me curar. A gente não tem um planejamento anual de como Deus vai curar alguém de uma depressão, de como Deus vai curar alguém de um autismo, de como o Senhor vai curar alguém de um câncer. Ele não nos explica protocolos básicos para alcançar essa cura. Então, às vezes, quando eu me coloco no lugar de não buscar um tratamento, de negligenciar a minha saúde, eu estou limitando também a ação de Deus na minha vida. Eu estou dizendo que se Ele não me curar do jeito que eu quero ser curado, então isso é impossível para Ele. É muito importante nós termos um olhar sensível para as formas como o Senhor tem trabalhado em nossa vida, principalmente no âmbito emocional. E o cuidar da mente, ele nunca vai ser apenas eu tentar desenvolver mais paciência no dia que eu estou com raiva. Ou eu começar a ficar mais animado, porque de repente essa semana eu estava triste, eu procurar ter um falar mais manso, eu procurar ser mais amável com os outros. Cuidar da saúde mental é também nós nos atentarmos àquelas pessoas que têm limitações graves, limitações incapacitantes. E caminhando agora para o final, eu vou trazer o relato de um paciente. Um paciente que, no ano passado, a mãe me procurou, uma mãe muito crente, que tem, inclusive, várias formas de se posicionar no trânsito quando ela acaba saindo de si, ficando com raiva. Ela me procurou porque o filho, na escola, não tinha solução para ele. Essa foi a fala que ela me trouxe. E, tentando entender, essa criança ela não tinha um diagnóstico fechado, mas era uma criança, um pré-adolescente na época, muito conflituoso. O tempo todo ele precisava se ausentar da sala de aula, ele batia nos colegas, gritava, era intolerante em casa, arremessava a cadeira nos pais. A gente estava falando de um caso um pouco mais grave, que a princípio eu também, pelas minhas emoções, me assustei, mas entendi que o Senhor tinha um propósito para aquela família naquele momento. No último ano, toda semana, ele ia para a terapia, fazia o seu acompanhamento, e agora, nas férias, ele acabou realmente saindo para passear com a família. E a gente sabe que, para algumas pessoas, uma pausa pode trazer inúmeras percas. E por que para esse paciente uma pausa trouxe várias percas? Porque no meio do caminho, no meio desse tratamento, nós entendemos que ele era um autista, um pré-adolescente autista. Na época do diagnóstico ele tinha 12 anos e por conta de um autismo não tratado, ele tinha prejuízos na escola, em casa e em todas as áreas da vida. Já era um pré-adolescente obeso, com a alimentação muito prejudicada e uma fala de uma criança de 6 anos. Então, a partir desse diagnóstico, a família conseguiu oferecer um tratamento mais adequado e nessa terça-feira, depois das férias desse paciente, onde ele teve muitas percas, eu estava trabalhando com ele o desenvolvimento de habilidades sociais. E o que é isso? Essas habilidades, essas competências que a gente tem para viver uma vida em comunidade. O respeito, a empatia, a assertividade, que é falar o que eu quero sem ofender ninguém, o ficar calado, o desculpar-se, o arrepender-se. E quando nós entramos no arrepender-se, esse paciente ele me parou. Ele falou assim: Alessia, eu lembrei de alguém. Eu perguntei: de quem que você lembrou? E ele falou assim: sabe aquele livro? Aquele livro que a gente lê, como é que é o lugar? Lá na igreja? E eu entendi que ele estava falando da Bíblia. Eu falei: sei sim. Você está falando da Bíblia? Esse mesmo. Então, naquele livro, Alessia, tem 2 irmãos. E um deles, você não sabe o que ele fez. O pai dele ainda estava vivo quando ele foi lá e pediu a herança. E aí, ele entendeu que não dava para ter feito isso. E o que indignava meu paciente era o fato desse filho, que nós aqui já entendemos que ele estava fazendo menção à parábola do filho pródigo, havia pedido herança para um pai que é vivo. No autismo, existe
uma habilidade que precisa ser trabalhada, que é a flexibilidade cognitiva, que é o que me permite entender parábolas, figura de linguagem e explorar o sentido de algo de uma forma mais profunda. Mas o que ele conseguiu reter é que este filho pediu herança do pai vivo. E seguindo aqui na nossa história, quando ele chegou nesse ponto, ele falou assim para mim, e aí ele teve que se arrepender, igual isso que você está me falando agora. E naquele momento foi muito emocionante, porque depois de um ano, esse paciente que não conseguia ir para a igreja, que ele não sabia ler, que ele nunca tinha ido num culto kids, estava testemunhando a respeito de Jesus para mim. E ele só conseguiu e só consegue hoje aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador porque ele fez um tratamento. Então, como que nós vamos dizer que o Senhor ele não quer que enxerguemos as nossas necessidades emocionais? Eu estou falando para vocês de um adolescente de 13 anos que não consegue se lembrar da palavra Bíblia, que não consegue lembrar o texto e nem entender o sentido que para mim e para você a respeito dessa parábola está muito claro. Mas ele entendeu sobre a importância de se arrepender. E do jeito dele, com todas as limitações, ele conseguiu declarar o Evangelho e cumprir a missão que eu e você temos, que é de proclamar a respeito do Senhor Jesus em todo e qualquer lugar. E por quê? Porque, para além de toda a insistência familiar, como eu trouxe para vocês, ele vem de uma família cristã, essa família, em oração, em muita luta e muitas dificuldades, procurou um diagnóstico, procurou de forma sensível oferecer um cuidado, um tratamento para esse filho. Então, vocês lembram quando Paulo nos chama para sermos encontrados irrepreensíveis diante do Senhor? Quando eu não procuro uma solução para o meu problema emocional ou para o de alguém da minha família, eu estou sendo negligente com essa pessoa. E quando eu sou negligente com alguém, eu estou impedindo e eu estou atrapalhando a salvação desse outro. Porque dentro do autismo, a maioria é jogado para fora, é considerado aquele fraco, intolerável, insensível, insignificante, escória da sociedade, e a maioria nunca vai compreender quem é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente se posiciona de uma forma investigativa também, entende que o Senhor ele trabalha com os nossos recursos naturais, a gente está também tendo uma atuação missionária na vida desse sujeito. Negar um diagnóstico, negar um adoecimento, excluir um problema, é caminhar na direção contrária do propósito de Deus para as nossas vidas. E agora, já no fim, eu gostaria que vocês saíssem daqui com a seguinte frase: o sobrenatural de Deus não exclui o natural. Melhor ainda é se a gente conseguir se lembrar que Deus ele não age apenas no sobrenatural, mas ele age principalmente no natural, porque é no natural que a gente consegue enxergar e proclamar a respeito dos feitos dele. Quando o Senhor ele age no natural, é para a glória dele. É para que eu e você declaremos que ele é soberano e ele pode todas as coisas. E agora eu gostaria de chamar o pastor aqui à frente para nós fazermos uma oração. Para você que talvez tenha se sentido sobrecarregado, cansado, você que entendeu que alguma coisa da sua alma precisa ser restaurada. Amém. Vamos ficar de pé nesse momento? Obrigado, Alessia. Que Deus continue usando para a glória dele. Sabe, essa série é muito importante. Você não tem ideia da importância dela. No Comep, uma vez, uma jovem se exaltou e ela começou a praguejar lá. E aí, algumas pessoas falam assim: ixi, ela está possessa, está endemoniada. Aí começaram a colocar a mão na cabeça dela, começaram a pegar ela à força e nada acontecia. Eu lembro quando eu me aproximei, eu não senti nenhum peso espiritual. Eu comecei a sentir uma angústia, porque, o que está acontecendo aqui não é possessão demoníaca. Então o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: vai, investiga que isso não é demônio. E aí logo a gente pegou a ficha dela, conseguiu contato com familiares, e a gente descobriu que na verdade ela estava tendo um surto psicótico.
que estava sendo tratado como um demônio. Outro dia, aqui no culto dos adolescentes, tinha uma adolescente ali fora, e aí alguém falou assim, ela está passando mal, talvez seja ansiedade, talvez seja alguma coisa assim. A Isabela passou, falou alguma coisa para ela assim, em nome de Jesus, a menina, puf, desmaiou, caiu. Opa, então, agora você percebe a diferença? Não era emocional, era espiritual. A minha oração, nessa manhã, é que o Senhor nos dê discernimento, para que a gente saiba separar o que é espiritual do que é emocional, o que é natural do que é sobrenatural. Percebe isso? Mas ainda assim eu queria fazer uma oração. Eu não vou convidar você a vir aqui na frente não, senão não vai caber aqui. Você ouviu essa palavra agora?